o ofício número 116, que acabo de receber do coordenador dos secretários de Fazenda estaduais junto ao Conselho Nacional de Política Fazendária, CONFAS. Os governadores de Estado, por intermédio de seus secretários, encaminharam a minha pessoa como relator do projeto de lei da Câmara número 99 de 2013, que estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade da gestão fiscal, dispõe sobre critérios de indexação dos contratos de refinanciamento da dívida celebrados entre a União, Estados e municípios e da outras providências. Ou seja, o projeto que trata da redução dos encargos da dívida que está sufocando os estados e, de forma mais dramática, o estado de Vossa Excelência do Rio Grande do Sul. O que dizem os secretários da Fazenda? No final de 2013, durante a apreciação do relatório de Vossa Excelência, referiam-se à minha pessoa, na reunião conjunta das Comissões de Assuntos Econômicos e de Justiça e Cidadania, houve o anúncio de um acordo com o governo federal, no sentido de que, após a aprovação nas comissões em dezembro, o projeto seria encaminhado para a votação em plenário no início deste exercício. Sua Excelência, o presidente Renan Calheiros, proclamou este entendimento, estabelecendo como prazo de votação a primeira semana da atual sessão legislativa, portanto, do mês de fevereiro. Continua o documento. Entretanto, até a presente data, o Congresso ainda não cumpriu o compromisso firmado com os senadores, no sentido de votar o referido projeto de lei da Câmara, projeto que trata da dívida econômica dos estados e municípios com a União. O adiamento sistemático desta votação contraria o compromisso firmado no ano passado e provoca o adiamento de uma medida de extrema importância para o equilíbrio fiscal dos estados e do Distrito Federal. O que vale também para os municípios, principalmente para o município de São Paulo, que terá dificuldades de honrar seus compromissos neste exercício se não lograrmos aprovar essa redução dos encargos da dívida. Observamos que os estados vêm sofrendo perdas de receitas, dizem os secretários, principalmente em relação às transferências do governo federal, e enfrentam, desde 2012, uma expressiva e involuntária elevação de gastos decorrentes dos reajustes do Piso Nacional da Educação, conforme legislação federal, e da nova regulamentação dos gastos com saúde, prevista na Lei Complementar número 141 de 2012.
além das dificuldades de fechamento do exercício de 2013, ocasionadas pelo não repasse de recursos relativos ao auxílio financeiro das exportações, a famosa Lei Candir, e as desonerações do imposto IPI, que reduziram as receitas do Fundo de Participação dos Estados e do Refis. Esse é o texto que me foi enviado pelo secretário da Fazenda do Pará, José Barroso Toches Neto, em nome de todos os secretários da Fazenda dos 27 estados brasileiros, na condição de coordenador desses secretários junto ao CONFAS. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, estávamos prontos para votar essa matéria na terça-feira, que representou o início da sessão legislativa, quando chegou-me um pedido da parte do governo no sentido de retardar essa votação. No dia seguinte, esteve no gabinete de Sua Excelência o presidente Renan Calheiros, o ministro da Fazenda, professor Guido Mantega, que expôs as razões pelas quais o governo não desejava que o projeto fosse votado naquela semana. Eram razões de Estado, eram razões relativas ao relacionamento do país com a comunidade financeira internacional. E nós acedemos ao apelo. O próprio governador Teotônio Vilela, que tem uma situação fiscal dramática no estado de Alagoas, disse que poderíamos votar essa matéria no mês de abril ou no mês de maio. O importante é que a votássemos. Hoje, senhor presidente, li o meu parecer sobre 3 emendas apresentadas pelo ilustre senador amapaense Randolfo Rodrigues. O próprio senador Randolfo, na última sessão plenária em que iríamos deliberar sobre essa matéria, pediu a retirada das emendas. Não queria que as emendas fossem deliberadas pelo plenário. E esse requerimento foi rejeitado para que a matéria voltasse às comissões de Justiça e de Assuntos Econômicos. Como falei há pouco, li meu parecer rejeitando as emendas. A aprovação de uma só emenda redundará na volta do projeto à Câmara dos Deputados. Nós sabemos que esse ano as 2 casas do Congresso vão ter um regime especial e reduzido de votações em função de todo o processo eleitoral
que começa já com as convenções no mês de junho. Por isso, senhor presidente, se o projeto retornar para a Câmara, provavelmente não teremos a deliberação sobre o mesmo este ano, com consequências drásticas para a maioria dos estados brasileiros, que pagam juros que correspondem à metade dos que são pagos pela União no financiamento e refinanciamento da sua dívida. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, lido meu parecer, houve pedido de vista coletiva, que significa que as emendas serão deliberadas apenas no próximo dia 12 de março. Nós temos um prazo regimental, um prazo inarredável, até o dia 27 de março, deveremos ter deliberado sobre essas emendas, a fim de que o projeto venha ao plenário. O que podemos fazer e o que devemos fazer? Devemos deliberar sobre elas até o prazo regimental que se encerra no dia 27 de março. E, a partir daí, ajustarmos numa negociação política com o governo federal e com os governadores uma data que signifique que essa matéria será votada, já termino, senhor presidente, e que não comprometa os objetivos da União como tal, explanados pelo ministro da Fazenda. Esse é o apelo que quero fazer desta tribuna. E seria muito importante se os nossos governadores e seus secretários da Fazenda, os prefeitos de São Paulo e do Rio de Janeiro e seus secretários de Finanças estivessem aqui no dia 12 de março, não só para que se opere a votação, mas para que se reinicie uma negociação que permita a votação dessa matéria durante o primeiro semestre deste ano e possa, assim, garantir um alívio nas finanças dos estados e dos municípios. Agradeço a Vossa Excelência pela tolerância.